queridos irmãos, que Deus abençoe cada um dos meus irmãos que estão aqui presentes, que vão assistir o nosso culto online. Hoje estamos felizes, né, em receber o nosso amigo, o nosso querido apóstolo Vitor Felipe, né, que está diretamente na Suíça. Ele que tem um ministério voltado, né, para a libertação. É um homem de Deus aqui que está fazendo assim a diferença aqui na Europa, né? Deus levantou muitos homens de Deus aqui, mulheres homens de Deus aqui na Europa, e creio que vai incendiar estas nações aqui em nome de Jesus Cristo. Isso eu creio. Amém? E apóstolo, olha, pastora Fabiana chamando você de apóstola, receba em nome de Jesus. Amém, pastora? Como é que vai, pastora Fabiana? Eu estou muito feliz aqui, mais uma quinta-feira, e já dizendo que, meus irmãos, semana que vem nós não teremos culto, infelizmente, mas daqui a 2 semanas vamos estar de novo aqui em vida, de novo online. E aqui, ó, 4 nações juntinhos aqui, 4 nações, meu Deus, tremendo, poderoso. Eu só tenho que agradecer ao amado Espírito Santo, porque eu já sei que ele já faz presente aqui, e estou muito feliz mesmo em receber cada um de vocês, meus irmãos, aqueles que ainda vão assistir os cultos online, que não é nosso, é de todos. Então, seja bem-vindo, apóstolo Vitor. O pastor Alexandre vai estar iniciando a palavra, e vamos já começar já com a palavra que o senhor já está preparadinho, está saindo do forno já para a gente aqui. Amém? Amém. Amém. Então, eu quero deixar aqui uma palavra que está em Filipenses 4, no capítulo 4, a partir do versículo 11, que diz: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia. Apóstolo Paulo escreveu essas cartas aqui em Filipenses, e ele diz aqui que pode estar abatido, pode ter abundância, mas o importante não era a circunstância, né? Porque ele escreveu isso também na cela, né? Estava preso. Não era a circunstância, o que importa era que ele estava em Cristo, estava com a luz do Senhor Jesus na vida dele. E assim somos nós. Nós podemos entrar em alguns ambientes que, olhando assim, meu Deus, como é que eu vim estar aqui, né? Mas a nossa luz, o que Deus está em nós, fazemos a diferença. As pessoas às vezes dizem, meu Deus, eu não sei o que é, mas eu me sinto tão bem em falar com você, conversar com você, e não entender ainda, né? Porque quando a gente começa a conversar, e essa paz que o Espírito Santo nos dá, que é tremenda, que ele nos transforma, né? E tudo isso faz a diferença quando a gente chega em algum ambiente, que mesmo que seja um ambiente que seja assim, digamos, de adversidade, de briga, de confusão, e quando a gente chega a paz do Senhor Jesus Cristo naquele lugar. Então, isso é o que faz a diferença. Não importa o que está acontecendo, não importa se você está passando alguma necessidade, o importante é você prevalecer no Senhor Jesus Cristo, né, até o fim. Em nome de Jesus Cristo, vamos prevalecendo, vamos vencer em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, vamos orar aqui para iniciar o nosso culto online. Estamos muito felizes de estarmos aqui. Isso eu gosto de falar, porque a presença do Senhor Jesus Cristo está aqui, a presença do Senhor Espírito Santo está aqui, e Ele é sempre bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, que o Senhor venha fazer uma grande transformação nos meus irmãos que estão aqui, Pai. Trazer boas novidades na vida deles, Senhor Jesus Cristo. Senhor, se tem alguma coisa, Senhor Jesus, que meus irmãos estão passando, que está
que não está dando certo, Senhor Jesus, começa a transformar a vida deles, Senhor Jesus, começa a entrar nos lares, Senhor Jesus, começa a tocar na vida deles, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa, Pai, cada um de meus irmãos, Senhor Jesus. Abençoa o apóstolo, Pai, o apóstolo Vitor, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Sim. Que eu use ele tremendamente, Jesus. Use ele, Senhor Jesus, com a palavra, Senhor Jesus. Que venha tocar em nossos corações, Senhor Jesus, nos transformar, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a gente, como entramos, Senhor Jesus, aqui nesta live, nesse culto online, Senhor Jesus. Amém. Vamos sair diferentes, Senhor Jesus. Que seja como algo assim muito forte, Senhor Jesus, entrando no nosso coração, Senhor Jesus, como flecha, Senhor. Com flecha cheia do fogo do Espírito Santo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nos conceda, Pai, a graça de estar na tua presença, Senhor Jesus. E que o Senhor nos blinde com teu sangue, Jesus Cristo. Que o Senhor nos toque, Senhor Jesus. Nos coloque, Pai, em lugares altos contigo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, Pai. E oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, apóstolo. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor fique à vontade aqui conosco e que o Espírito Santo lhe use tremendamente em nome de Jesus e venha tocar os nossos corações para a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Seja bem-vindo, apóstolo. Amém. Muito obrigado. Nada. Bom, shalom a todos, né? A palavra de Deus declara que eu sou o Senhor e eu não mudo. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele é imutável. Ele continua e permanece como ele foi no passado. Ele continua sendo o mesmo Deus hoje e sempre. Amém? E eu quero compartilhar com você um texto sagrado que está em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim, e em diante, né? No princípio criou Deus o céu e a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Olha que interessante, né? Essa palavra no hebraico é Bereshit bara Elohim eretz shamayim, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse, na verdade, no princípio com um princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus criou uma lei, né? Deus criou uma forma para criar a terra. Ou seja, no princípio, com um princípio, e em princípio ele criou os céus e a terra. E a terra ela estava sem forma e vazia. Essa palavra sem forma e vazia é tohu e bohu, ou seja, completamente sem forma e, além de não ter forma, está completamente vazio. Não é porque a sua vida está sem forma, a sua vida está completamente vazia, que Deus descartou você ou ele não quer saber mais de você. Não é porque a sua vida está completamente fragmentada, quebrada, destruída. Quem sabe você, agora, nesse exato momento, não sabe como vai ser o amanhã que Deus abandonou você. Porque a partir do caos é que esse mundo existe. A partir de algo completamente sem forma e vazio, existe essa lindeza que existe hoje. As florestas, os mares, os rios, tudo isso vem de uma coisa chamada tohu e bohu, sem forma e completamente vazio. A única coisa que existia eram as águas, pastoras. E Deus usou as águas como matéria-prima para criar o que existe. O que você tem hoje são lágrimas. Deus vai usar suas lágrimas como matéria-prima
para começar a criar. O que você tem hoje é só uma casa, é um emprego, é esse arroz e feijão? O que você tem hoje? Uma palavra é o suficiente para Deus criar o que ele precisa criar na sua vida. O Ramachandarabacarabasai. Deus, ele tem coisas para fazer na sua vida que não depende de circunstâncias. Deus não depende que você tenha muito para ele fazer muito. Ele só precisa desse pouco de azeite e desse pouco de farinha. Deus não precisa de muito para transformar a sua história. Ele só precisa da sua disponibilidade. Amém? Ele só precisa olhar para você e ver que você está crendo. Mas, Senhor, o meu filho morreu. Né? A filha de Jairo, todo mundo falando, morreu, acabou, não tem mais. Calma, calma, ela está dormindo. Calma. Tira todo mundo, que agora eu vou fazer o sinal aqui, o milagre. Jesus vai lá e ressuscita a menina. Sabe, era um caos. Para muitos, já tinha finalizado, já tinha acabado. Mas para aquele pai, para aquela mãe e para o discipulado de Jesus, ela estava dormindo. O que para quem está fora é morte, para você tem que ser sono. Começa a olhar agora para a tua circunstância como sono. Como uma oportunidade para Deus fazer um sinal. Meu casamento está acabando. Tá não, é só um sono. Meu filho está nas drogas, meu filho está perdido, minha casa está perdida, está tudo acabando. Não está não, é só um sono. Os discípulos estavam no barco indo para a cidade de Gadara, o vento começou a soprar, começou a bater, as ondas começou a bater, Jesus dormindo lá na popa do barco, Jesus dormindo, descansando, e os discípulos desesperados foram lá e acordaram o mestre, mestre, nós vamos morrer, sucumbir. Mestres, homens de pequena fé, calma. Sabe? É melhor ter Jesus dormindo no teu barco violento do que ele não estar no teu barco. Só que você tem que acordar ele. Às vezes você vai ter que acordar, vai ter que mexer ele, mestre. A situação está complicada, ajuda. E ele vai levantar com sono e vai falar: vento, quieta-te. Mar, acalma. Irmãos, aqui tem dois sentidos proféticos muito grandes. As águas simbolizam emoções. E o vento, palavras na mente, porque é o elemento ar. O elemento água simboliza emoções, coisas que estão mexendo em você dentro. E o vento simboliza palavras na sua cabeça, na sua mente. Você não vai conseguir, você não pode, você é pobre, você vem de uma família fraca, olha o teu casamento, vai acabar, teu marido vai embora, tua esposa vai embora. Satã fica falando na tua mente, mandando palavras. Aí Jesus levanta e fala: ei, calma, 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 tempestade. Vento, cala a boca. Por quê? São as palavras. São profecias. É uma linguagem das trevas. Porque assim como o céu tem uma linguagem, as trevas também têm uma linguagem. E a linguagem das trevas é proclamar sobre a tua vida que você vai fracassar, que você não vai dar certo, que Deus não é contigo, que você pecou e acabou. Mas a linguagem do céu é: vá, não peques mais, vá, não cometa mais esse erro. A linguagem do céu: eu sou contigo, eu não vou te abandonar todos os dias da tua vida. A linguagem do céu é que ele é com você. A linguagem do céu é que você, enquanto tiver vida, tem oportunidade para tentar e fazer de novo. Essa é a linguagem do céu. Mas as emoções fragmentadas e a mente confusa, você não consegue ter foco do destino. Porque eles estavam indo para um lugar onde haveria uma transformação completa numa cidade. E quando eles chegam naquela cidade, Jesus liberta um homem que estava lá cativo milhares de anos, muito tempo endemoniado. Jesus vai lá, transforma a vida daquele homem. 10 cidades é transformada por causa de um. Tem coisa que talvez você está vivendo que você vai afetar muita gente lá no seu futuro.
Está entendendo? Jeremias capítulo 18 diz que o oleiro estava formando um vaso, né? E o vaso se quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. Sabe? As imperfeições do vaso não suportou o molde e ele se quebrou. Mas o oleiro vai falar: eu vou descartar? Não, eu vou fazer de novo outro vaso desse mesmo barro. Irmãos, entenda bem, para construir um vaso, ele gira milhares de vezes no mesmo lugar. Ele anda, ele fica girando ali no mesmo lugar várias voltas. Ou seja, você pensa assim: meu Deus, as coisas não mudam. Deus está preparando você. Nada acontece. Deus está preparando, Deus está moldando você. Porque a repetição é porque Deus tem que polir coisas na sua vida que não foram polidas ainda. Coisas que precisam mudar que não foram mudadas. E que você fala assim: meu Deus, por que as coisas não mudam? Se não mudou, é porque Deus ainda está ministrando você. Porque quando acabar o teu ciclo de preparo, ele vai te tirar dessa zona de ciclo e vai te colocar na zona do fogo. Na zona do fogo, ele vai te endurecer. Na zona do fogo, ele vai criar, vai deixar você fazer mais. Você vai ficar rígido, você vai ficar duro, você vai suportar carregar água, você vai suportar carregar óleo, você vai suportar carregar farinha. Pessoas que não foram preparadas, que não passaram pelo fogo, que não terminaram processos, elas vão contaminar o que elas carregarem. Amém? Está fazendo sentido para você? Então, nós vemos aqui em Gênesis que eles estavam sem forma e vazio, incompleto. Estar sem forma é você estar incompleto. É você olhar para si e falar assim: meu Deus, quem sou eu? Quantos de vocês aqui, se eu fizer uma pergunta, quem é você? Qual a sua missão? Qual o teu destino? Para que você nasceu? Qual o seu propósito? A maioria aqui talvez não vai saber responder. Porque ainda está sem forma. E ainda não foram preenchidos. Entenda bem o que eu vou lhe dizer. Toda pessoa que ainda não tem forma, ela não pode ser cheia. Porque toda pessoa sem forma, ela se torna uma cópia. Toda pessoa sem forma, ela vai copiar alguém. Toda pessoa sem forma, ela vai criar um ministério. Ela vai criar, ela vai copiar, ela vai estar na frequência de alguém, ela vai se parecer com alguém, porque ela ainda não tem forma. Então, ela não pode ser cheia. Você só pode ser cheio quando você tiver forma, está formado, está preparado, está edificado, está já de acordo com aquilo que Deus quer que você seja. Amém? Porque se você não tiver a forma do céu ainda, você não pode exercer a unção que está sobre a tua vida. Para Deus fazer através de você, primeiro ele tem que fazer em você. Para Deus fazer através da sua vida, ele tem que fazer na sua vida. Para Deus liberar você para derramar em outros, Deus tem que derramar em você primeiro. Deus tem que preparar você primeiro. Roxacarababaçô. Puxandarabacarabassa. Eu sinto o fogo do Espírito aqui muito forte. Roxacaramassoroboco. Eia. Entende? Enquanto você ainda não estiver preparado, Deus não vai depositar nada em você. Deus vai depositar em você, meu irmão, quando você estiver pronto. Então a unção, a sua oração tem que ser: Senhor, me prepara, me habilita. Senhor, me coloca no lugar que eu tenho que estar. O vaso, ele sai do ciclo, mas quando ele sai do ciclo, ele vai para o fogo. E o fogo, meu irmão, você só vai ficar pronto se você for batizado com fogo, se você passar pelo fogo, se você ser forjado no fogo, se você ser cheio do fogo. Quando você passar por esse lugar, Deus vai te levar
como um homem do cântaro de água, aí você vai poder carregar o tesouro que a Bíblia fala lá em Coríntios, que é depositado um tesouro em vasos de barro. É colocado riqueza em vasos de barro. É colocado uma bênção em vasos de barro. Mas só se o barro ele não tiver ainda bem curado, passado pelo fogo, vai se misturar o sabor do barro com o elemento que está dentro do barro. Mas quando Deus te limpar e te levar para o fogo completamente e preparar você, tudo que ele depositar em você não vai ter o teu ego, não vai ter a tua soberba, não vai ter o teu orgulho. Você vai estar preparado para viver o extraordinário de Deus. Você vai começar a ser um instrumento na mão dos céus para fazer diferença nessa terra. Amém? E o texto fala assim: e disse Deus, haja luz. Essa palavra, e disse Deus, haja luz, ela vem do original que significa davar. Essa palavra davar é uma palavra que cria e ativa. É uma palavra que cria e ativa. É uma palavra criativa. Ou seja, ela cria e ela ativa. Diz assim, e disse Deus, haja luz. Quando Deus disse isso, a luz começou a mexer, começou a se mover, começou a acontecer. Deus começou a criar coisas. Deus começou a transformar o torruro e o borru em luz, em planta, em separação de terras e terras. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Na tua boca tem um poder que nem você imagina que tem. Na tua boca tem uma autoridade que nem você imagina que tem. Deus não criou nada com a mão dele. Tudo que ele criou foi com a boca. Então ele começou a falar e aconteceu. Ele começou a dizer e aconteceu. Ele começou a proclamar e aconteceu. Tem frequências de criação na tua palavra, na sua boca. Há poder para criar, há poder para trazer a realidade, há poder para trazer vida, há poder para criar coisas, meu irmão. Começa a criar. Você está vendo o que está em caos na sua vida. Começa a declarar, Senhor, eu declaro que esse caos ele vai transformar em oásis. Começa a declarar. Esse marido de coração de pedra que não se converte, eu chamo coração de carne. Essa esposa que é reclamona, sabe? Eu oro e eu peço ao Senhor agora uma esposa que foi criada na eternidade. Você tem que começar a criar, irmão. Ramachandarai. Sabe o que acontece? Você não sabe o poder que tem na tua boca. Você é um profeta, é uma profeta. Deus deu a você uma unção para criar, para trazer vida, para trazer a realidade dos céus para a terra. Você foi chamado para trazer a realidade do céu para a terra. Você foi chamado para trazer o que o céu tem para a terra. O que Jesus orou? Que seja feita a tua vontade, que é feita no céu, na terra. Ou seja, você traz a vontade de Deus do céu para a terra. E como que a gente faz isso? Através de palavras, através de decretos. Você começa a liberar palavras no mundo espiritual que descem para a terra. Amém? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Ezequiel capítulo 37 diz o seguinte: o profeta, quando ele olha o caos, Deus leva ele para um vale de ossos secos e Deus diz para ele assim: tem como isso aí mudar? Aí ele fala assim: meu Deus, não sei. Vamos ser sinceros, né? Tem momentos na nossa vida que a gente fala assim: Deus, não sei não. Essa situação aí, eu acho que não tem como mudar, não. Mas sabe o que acontece? Deus diz para ele: ei, usa a ferramenta que eu te dei. Use a boca. E use a palavra profética. Quando Ezequiel começou a profetizar, começou a liberar profecia, começou a liberar o som profético, a Bíblia fala que houve um barulho. E começou a se juntar osso no seu osso. Começou a se juntar cada osso no seu osso. Irmão, o caos obedece a um profeta.
Porque o profeta, ele não tem uma palavra de encorajamento, ele tem uma palavra de construção, ele tem uma palavra de mexer com DNA, ele mexe com sangue, ele mexe com o espiritual para o natural, ele não tem uma palavra só de encorajamento, ele tem uma palavra para trazer você da eternidade para a terra. Ora machorabacarabassai. E calabassorocochandarabassai. Aleluia. Quando o profeta, meu irmão, ele é um profeta de Ofir, quando ele é um profeta alinhado, ele tem a autoridade de mudar o caos. E quando ele começou a profetizar, começou a juntar tudo. Deus falou, profetiza. Profetiza agora aquilo que estava separado para vir para perto. Quem está separado? Tua filha se separou? Você está se separando? Começa a declarar, a proclamar agora que essa separação vai virar unidade. Começa a trazer agora. Começa a chamar a realidade. Começa a chamar, trazer para a vida. Amém? Começa a declarar, a proclamar que o que está separado vai começar a juntar. Aí ele fala que cresça agora tendões, carne, que cresça agora pele, que cresça agora e que venha o Espírito, que venha o Ruach HaKadosh, que o Espírito sopre sobre esses ossos. Irmão, se você soubesse a palavra profética que está sobre a tua boca, você mudaria qualquer realidade. Você transformaria qualquer realidade. Aleluia. O Ramachandarabacaramassou. E você que está aqui e está com alguma área de caos, está com alguma área que precisa de transformação, está com alguma área que precisa de um milagre, está alguém doente, alguém enfermo, alguém no CTI, alguém na UTI, começa a declarar. Começa a trazer vida para essa pessoa. Começa a proclamar saúde para essa pessoa. Começa a declarar quem essa pessoa é na eternidade. A falência da doença. Essa empresa que está falindo, começa a declarar riqueza, prosperidade, bênção na vida dela. Sabe? Começa a declarar um novo tempo para a tua vida. Uma vida espiritual seca, fraca, falida. Começa a declarar uma vida espiritual abundante, cheia do Espírito Santo. Uma vida dinâmica, fluida, uma vida cheia da graça de Deus. Comece a trazer para a sua realidade um evangelho que não é um evangelho de ensino apenas, um evangelho de palavras apenas, mas um evangelho de poder. Como diz o apóstolo Paulo, eu não vim aqui com conhecimento humano, eu não vim aqui com inteligência humana, mesmo ele sendo um grande romano, mesmo ele sendo falando grego, mesmo ele falando romano, ele sendo um grande sábio do Sinédrio, ele falou, eu vim aqui no poder de Deus, para que a glória não seja dos homens, mas que a glória seja do Senhor. Então tem áreas na sua vida que não é só o conhecimento que vai mudar, você vai ter que trazer o poder de Deus para essa área, meu irmão. Porque uma igreja sem poder, uma vida cristã sem poder, é filosofia. Você é um filósofo, eu me torno um filósofo. Uma igreja sem poder. Irmãos que não têm poder de Deus na vida deles, virou uma filosofia. Virou uma instituição filosófica. Parou de ser a igreja do Deus vivo, que é a porta do céu. Aleluia. Ramachacarabassou. Rochequepa. A igreja de Jesus é a porta do céu, meu irmão. A igreja de Jesus não é um lugar para você escutar uma palavra legal no dia de domingo. É a tenda do encontro. É onde você encontra o céu. É onde você encontra a presença de Deus. É onde o ferro afia ferro. É onde você é habilitado. É onde você é forjado para se tornar uma espada, como um filho que é uma flecha no arco do Senhor. Você se torna uma potência na mão de Deus. Amém? Quando você entende quem você é, de onde Deus te tirou, do buraco que Deus te tirou, da destruição que Deus te tirou, você se torna um instrumento de poder na mão dele. Amém? E eu quero declarar sobre a tua vida, você que está aqui, que o Espírito Santo ative o teu coração agora, ative a tua alma agora, ative os teus dons agora, ative a unção na tua vida agora. Eu sinto fluir uma unção aqui.
Rakasherebabasai. Rosherebakandarama. Ramakandaramasso. Deus está levantando pessoas na Europa cheias do poder de Deus. Deus está levantando pessoas na Europa cheias da presença, no Brasil, nas nações da terra, Minas Gerais, Belo Horizonte, Espanha. Deus está levantando a igreja dele nesse final de tempo. A igreja dele desse final de tempo é uma igreja ungida, é uma igreja cheia de poder, é uma igreja que por onde passar ela vai curar, ela vai libertar, ela vai ressuscitar, ela vai transformar. Por onde a igreja de Jesus passar nessa temporada, coisas grandes serão feitas. Mas se Deus não fizer do teu torru e do teu borru um vaso poderoso na mão de Deus, você não vai poder atuar para curar e transformar pessoas. Abra o seu coração. Tem pessoas aqui que precisam abrir o coração para Deus, para o processo, e falar: Senhor, eu me abro para o processo, e eu quero aprender, e eu quero ser ministrado, e eu quero entrar, Senhor, e passar por esse processo dando glória a Deus, e me preparar para o chamado que Tu tem na minha vida. Porque Deus não vai te levar para o sucesso sem antes passar pelo processo. Deus não vai te levar para o sucesso sem antes você passar pelo processo. O processo é a base para qualquer sucesso. Amém? Eu quero deixar essa palavra, eu quero te abençoar, eu quero declarar que esse é um novo tempo na sua vida. E que esse ano de 2025 vai ser um ano de céu aberto sobre você. Vai ser um ano de muita coisa poderosa na tua vida. Que você vai viver o extraordinário. Vai ser um ano em que você vai carregar um peso de glória como você nunca viu na sua vida. Vai ser um ano que portas que estavam fechadas, elas vão se abrir completamente na sua vida. Vai ser um ano de conexões certas. Vai ser um ano que Deus vai colocar gente certa na sua vida para te ajudar, para te levantar, para erguer você e para você ser um instrumento de poder nessa terra. Rama Shakarabasai. Ei, Rama Sokorobashandara. Recebe onde você está. Eu sinto o poder de Deus fluir aqui. Recebe onde você está. Recebe essa unção. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra profética para te levantar de onde você está, do seu estado que você está. Ei, Ramache. Para um tempo novo. Por um tempo de transformação. Por um tempo de crescimento. Por um tempo de desatar. Em nome de Jesus, você que está nessa live e está doente, recebe a tua cura agora. Recebe saúde agora no teu corpo. Recebe saúde no teu corpo. Você que está nessa live que tem alguma doença no útero, que tem alguma doença nos teus rins, que tem alguma doença, endométrio, você que tem endométrio, que tem mioma, você que tem algum fluxo sanguíneo, eu quero declarar sobre a tua vida agora. Você que sente muita dor, eu quero declarar sobre a tua vida, recebe saúde agora. Você que sente muita dor no seu período, eu declaro agora em nome de Jesus o Senhor curando você, liberando a tua saúde, liberando a tua casa, Ramachai, e que o Espírito Santo desça aí na tua casa agora, desça aí na sua família agora, desça sobre a sua vida agora. Em um nome de Jesus, eu declaro agora um tempo novo, um tempo de saúde, um tempo de cura sobre você, um tempo de sinais, um tempo de milagre. Oh, aleluia. Eu sinto o fogo de Deus aqui. Tem muito fogo de Deus. E você que está na sua casa, você, Flávia, recebe na sua casa, recebe uma porção nova, recebe o poder de Deus na sua casa, recebe uma unção na sua casa. Eu vejo o Senhor vindo sobre você. Eu vejo a unção vindo sobre a sua casa. Rama Shakaramasso. Em nome de Jesus, eu libero sobre a tua vida. Roshakaramassandaramae. Ramakandaramache. Eu sinto uma unção vindo sobre você. Eu sinto um poder vindo sobre você. Eu sinto Deus repousando sobre a tua vida. Rokoshandaramassandaramache. Eu sinto assim o Espírito Santo, cara, uma pomba, como uma pomba, descendo sobre a sua vida, descendo sobre a sua casa. Muito
Sinto o poder de Deus vindo sobre você. Deus escolheu a sua casa hoje para repousar, para derramar essa glória na tua casa, derramar essa presença na tua casa, derramar e esse anjo, ele te veste com uma roupa branca, uma roupa nova, vestes brancas, Xandaramassô, vestes brancas sobre você. Meu Deus. Você é escolhida. Você é ungida. Deus te escolheu. Deus tem algo na sua vida. Roma Xandarama Sandarama Xandarabasai. E Rama Xandaramassô. Reba Candaramacia. Rama Xandaramassai. Rema Xandaramassô. Eu vejo assim uma voz que diz assim: deixa eu ficar mais um pouco. Uma voz dizendo: Senhor, eu quero ficar mais um pouco. Ramachandaramassô. Deixa eu ficar mais um pouco. Ramarabachokoroba. Deus, ele gosta tanto de você, tanto de você. Deus gosta tanto de você, Flávia. Ele ama tanto você, que para ele, você estaria até com ele já. Pelo tanto que ele te ama. Pelo tanto que ele te ama, por ele, você estaria com ele. Você não estaria nem mais aqui na terra. Rama Sandarama Xandaramase. Mas eu ouço você ou alguém dizendo, eu acho que é você falando, deixa eu ficar mais um pouco. Deixa eu ficar mais um pouco. Deixa eu ficar mais um pouco. E Deus, ele vai permitir isso. Ele vai permitir você ficar. Ele vai permitir. Xandarabasai. Rama Xandara. Mas Deus gosta muito de você. Ele gosta muito, ele ama muito a sua vida. Tem muita pureza em você. Tem muita santidade no seu coração. E ele sabe que essa pureza, essa santidade, meu Deus, é porque ele tem, olha, por ele, você já estaria com ele no Gan Eden. Já estaria por ele no paraíso. Você não estaria mais aqui na terra. Eu não sei o que aconteceu com a sua vida, o que está acontecendo, eu não sei. Mas Deus gosta muito de você. Tá bom? Ele gosta muito de você. E eu espero que ele conceda esse desejo do seu coração. Espero que ele conceda esse desejo. Eu não vou afirmar para você que ele vai conceder, mas eu oro para que ele conceda esse desejo do seu coração. Tá? Que ele te ouça. Porque você tem uma casa preparada. Você tem uma casa preparada. Porque tem muita santidade na sua vida. Tem muita presença de Deus. Eu nunca te vi, não sei quem é. Você não me segue no Instagram, eu não te conheço. Não sei. Mas Deus gosta muito de você. Tá bom? E fica despreocupado. Amém? Aleluia. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, pastoras. Eu fico feliz, tá, por ter servido vocês. Muito obrigado por essa temporada aqui com vocês, tá bom? Eu agradeço a oportunidade e espero poder voltar um dia. Quem sabe? Amém, apóstolo, amém. Foi poderoso, foi edificante a palavra do Senhor Jesus. A irmã Flávia, muito querida, a pastora Flávia, conheci ela há um tempinho também, e eu só tenho que testificar o que o Senhor colocou as palavras que o Senhor está falando para ela. É muito querida mesmo. E eu agradeço a presença do Senhor, a presença de cada uma das minhas irmãs. Quem não segue o apóstolo, o Instagram dele, Pastor Alexandra. Pastor Alexandra, você tá devagar. O que foi que você está me chamando? Você Cadê o banner do apóstolo? Sim, é Pastor Vitor Felipe Rodrigues. Está no Instagram, né, apóstolo? Não.
O meu Instagram é Liberty Action 1. Meu Deus, esqueci, vou colocar. É Liberty Action 1. Eu vou compartilhar aqui. Isso. O meu Instagram é Liberty Action 1. Pessoal, segue lá, dá uma força como eu posso falar ainda? Posso? Claro, pode ficar à vontade. Posso? Ok. Amém? Bom, pessoal, eu tenho uma escola chamada Liberty Action também, né? Que é onde eu dou treinamento de libertação e eu opero muito nessa área, né? De dons proféticos, libertação, governo. Eu trabalho muito nessa área de mentorias e etc. Tá bom? Se você gostar, vai lá no Instagram, quiser bater um papo com a gente, e eu estou aberto também para servir vocês, tá bom? E quem puder e quiser ir para a conferência no Brasil também, né? Nós vamos ter a conferência. Vamos ter a conferência dia 30 e 31 de maio em Resende, no Rio de Janeiro, com a Tracy Luzli, com o pastor Fernando Duarte, com a Juliana e comigo. A Tracy, ela era líder de intercessão do Randy Clark, né? Ela era líder de intercessão do Randy Clark, é uma apóstola, profeta também, uma mulher de Deus, assim, nível master, e ela vai estar ministrando a gente lá, a gente vai estar lá só bebendo da fonte, eu também vou ministrar, eu vou estar ministrando, e vou estar lançando meu livro lá, que é o Governe com Mente de Rei, né? Governe com Mente de Rei. É um livro voltado para inteligência espiritual, inteligência emocional, inteligência financeira, onde eu falo sobre o Gan Eden ali, eu falo sobre o Éden, eu falo sobre muita coisa, né? O homem foi chamado para governar e não ser governado. Talvez tenha coisas na sua vida que você ainda não descobriu o seu poder, né? O seu governo. Tá bom? Muito obrigado, tá? A pastora. Apóstolo, se algum irmão quiser participar da escola ou da sua mentoria, ele entra em contato com o senhor no Instagram, nesse... Sim. Né? Sim. Então... Ou uma das senhoras podem também dar o meu WhatsApp, não tem problema não, tá? Tá bom, tá certo. Dependendo de quem for, né, assim, a senhora pode dar. Vocês podem dar. Amém. Eita, Glória, mais uma nação entrando. A pastora Vânia acabou de entrar e acabou de sair. Daqui a pouco ela já está entrando, nos Estados Unidos. Meu Deus, hoje tá poderoso aqui a live de hoje. Apóstolo, você faz lives de devocional para os irmãos, caso alguém tenha interesse e quer receber a palavra? Sim, no meu Instagram, eu periodicamente, não sempre, como eu tenho muita demanda, né? No meu dia a dia, eu não consigo fazer muita live, né? Mas eu estou sempre no meu Instagram alimentando com alguma coisa, uma palavra, live, né? Eu sempre boto live temática e faço também mentorias pelo Google Meet, né? Galera que faz treinamento comigo, que passa pela minha mentoria. Eu faço uma mentoria bem passo a passo, né? Sobre iniquidade, transgressão, pecado, cativeiro. Eu vou bem. Tem um processo bem legal para quem quer crescer e romper. Talvez você está vivendo coisas na sua vida hoje que você não sabe nem de onde vem, né? Está passando por situações que você não consegue descobrir a origem, né, de muita coisa. Então, nas mentorias, eu estou sempre trabalhando isso. E no meu Instagram eu faço live. E o dia que vocês falarem, poxa, vamos marcar uma live, eu estou aberto para a gente estar junto. Tanto no meu Instagram, como no Instagram de vocês, eu estou aberto para a gente trabalhar e fazer a obra de Deus. Tá? Aqui está todo mundo somando na obra, aposta, a gente está somando e com certeza, se Deus permitir assim, nós estamos convidando o Senhor novamente. É engraçado uma coisa, você estava falando em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que lá quando o Senhor falou, haja luz, e houve luz. Aí no versículo 4 ele diz, viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Quando o Senhor entra nas nossas vidas, quando a gente é perdido, quando ele está no mundo, o Senhor entra na nossa vida, a primeira coisa que ele faz é separação, haja luz, as trevas, ela é dissipada da nossa vida, ela sai, meu Deus, eu estava meditando aqui nisso aqui, agora que caiu aqui a ficha aqui, a primeira coisa que vem do Senhor na nossa vida é tirar as trevas de dentro da gente. Sim, e o interessante, pastora, é que nesse texto Deus não cria o sol, ele cria a luz. E quem é a luz do mundo? Jesus.
Somos nós também, né? Haja luz, haja Jesus. Quando você falou haja luz, me lembrei de uma ministração que eu fui em Portugal, não é? E era uma igreja de libertação. E eu fui e teve uma manifestação lá, e o ministro, ele ministrou exatamente de haja luz, e ele ficava recuando, não é? A pessoa estava, né, endemoniada, e ele haja luz, menino, mas era um negócio tão forte que aquilo ali, que ele se libertou com essa palavra, né? Haja luz. Porque todo espírito maligno, ele está em cativeiro de escuridão. Então, toda pessoa que ela está com alguma centelha das trevas, ela fica num ambiente de escuridão. E o ambiente de escuridão, ela vai atrair para si vergonha, depressão, tristeza, angústia, dor, sofrimento, solidão. Ela vai estar sempre isolada, separada, não quer andar com pessoas. Porque os demônios, eles comandam o sistema central da pessoa, né? Comanda essa parte de trás da cabeça da pessoa, onde é o sistema nervoso. Então, irritabilidade, ela vai ficar com raiva, com ódio, com ira, ou vai se esconder, entende? Porque quer treva, a treva, ela quer te deixar escuro, quer te deixar longe. Então, quando Deus fala haja luz, na verdade, no hebraico, esse haja luz, no hebraico, a palavra haja luz aqui significa que Deus enviou os anjos para começar a se mover. Meu Deus, poderoso. Quando ele diz assim, haja luz, os anjos começaram a agir, começaram a trabalhar, começaram a criar a partir disso, né? Porque Deus usou a matéria-prima água. Quantos por cento nós somos de água? Nosso corpo humano. É quase 80%, ou 80% de água. Quase 90%, né? Mas, sei lá, é muito... É muita água que nós temos no corpo. Estamos quase alagados. Hoje eu vi. Ou seja, Deus nos fez de água. Para que o Espírito continue pairando sobre as águas. Meu Deus! Então, a revelação. Quando você é feito dentro da água. O líquido amniótico ali é um líquido, é a água. E é mesmo, agora mesmo. E quando você morre para o pecado, você é batizado nas águas. Sim. E olha que interessante. Essa palavra pairar, eu não falei sobre isso, mas essa palavra pairar, no original, é chocar. Deus estava chocando um ovo para que eclodisse num tempo. Né? Quando ele diz pairava, é como uma galinha que estava em cima do ovo ali, preparando para que houvesse uma eclosão e começasse a nascer. Aí depois Deus diz, haja luz, né? Mas primeiro o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Por que tem muita macumbaria nas águas? Porque é um ambiente de muita energia espiritual. Entende? Por isso que tem muita feitiçaria na água. O pessoal vai lá, dá barco para Iemanjá, dá flor, dá não sei o quê, porque é um lugar que tem muita energia do céu nela. Entende? Muita energia espiritual ali. Porque Deus pairou naquele lugar. Então, onde Deus ele pairou, ficou a energia e o poder dele ali. E Deus usou, das águas vieram os prótomos, os elétrons, os átomos, né? Que se juntou com terra, água, fogo e ar. E criou tudo que existe, é frequência, tudo que existe é energia celestial. Meu Deus. Aposto. E também aquela passagem também dos porcos, né, que foram, né, ali foram demônios, né, que foram tudo para a água ali, que foi... Se precipitaram, né? Morreram no abismo ali. E aquilo ali, a água é algo muito espiritual mesmo. Muita gente já aconteceu de se afogar, ter afogamento, é uma coisa misteriosa, né? E diz que tem muita gente que se sente como se fosse puxando, como se fosse, né? E tem algo assim, um mistério muito grande ali na água. É como se ele tem uma energia, talvez dentro da água tem muita energia também negativa também. Sim, né? Sim. Porque
Quando Deus disse, né, de novo falando, haja luz e essas águas começaram a se mexer, Deus colocou guardiões em cada lugar da terra. Deus colocou guardiões de anjos na água, guardiões de anjos nas pedreiras, nas matas, nos lagos, nos rios. Deus colocou guardiões, Deus colocou anjos nesses ambientes. É por isso que não é à toa que as pessoas fazem feitiço nos lugares certos. Porque naquele lugar tem frequência, naquele lugar tem guardiões ali, tanto da luz quanto das trevas. Porque Deus não é injusto. Quase, né? Tudo que tem na luz tem nas trevas. Então Deus colocou, né, os guardiões da luz e também tem os guardiões caídos, que eles ficam lá para se opor, né, à presença de Deus e aquilo que Deus criou como benfeitura para a humanidade, né? Tanto é que o remédio ele vem de uma planta. Olha que interessante. Você toma um remédio, vem de uma planta. Como é que uma planta tem poder para te curar? É porque Deus colocou naquela planta uma força espiritual para aquele tipo de doença. Meu Deus. É muito amplo. O negócio é bem grande. A gente consegue ampliar muita coisa. Tem árvore que sai água. Como é que diz? Ele. Como é que a gente pode dizer? Sai, transborda assim, água da árvore. Eu vi isso em Manaus, na Amazônia, né? E lá tem nas árvores enormes, tem. Acredito que tem cura para todas as doenças ali. E eu achei interessante que ele disse assim, aqui, eles já sabem como é lá, e aqui a gente pode sobreviver, que tem água que sai das árvores. Sim. Por quê? A senhora deu um tema importante. Porque as raízes dela buscam a vida e a vitalidade que ela precisa. Entende? Então, o que acontece? Por que a gente vai vivendo alguns tipos de situações e de frutos na nossa vida? Porque a nossa árvore genealógica, ela acessa os nossos antepassados. Elas acessam a geração de trás. E a gente vai se alimentando energeticamente da família. Jesus ele falou o seguinte, que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E a pergunta é, o que é iniquidade? Muita gente não sabe o que é iniquidade. Essa palavra iniquidade é Avon. Gente, para de comprar Avon, hein? Tô brincando, brincadeira. Avon. Avon é torção. É uma torção. É tipo assim, é uma frequência que você acessa num período da sua vida e que torce você. Você acessa uma energia familiar que você está indo bem. Qual é o exemplo disso? A mãe teve filho com 18 anos. Aí a filha engravida com 17 e também tem filho com 18. Aí a neta engravida com 17 e tem filho com 18 também. Aí a bisneta, a mesma coisa. O avô morre com 42, morreu com 42 anos. Aí não sei quem também morre com 42 anos, com câncer. Mesma doença. Tá entendendo? Então, assim, são visitações da iniquidade. São visitações dessas frequências. É muito profundo isso, mas só para a gente entender um pouco do que é o torru e o borru, desse sem forma e vazio, é porque tem muita gente que elas precisam ser modeladas, precisam ser trabalhadas, precisam ser ensinadas para que elas comecem a ser o vaso que Deus quer que elas se tornem. Mas é preciso de uma mão. Isso aí, heranças hereditárias. Entende? São muitas heranças. São muitas coisas que a gente consegue quebrar, partir e viver um novo tempo. Sabe? Talvez você está vivendo coisas que não são suas, que não te pertencem. Mas que você precisa saber como quebrar. Pela força da palavra. A importância do que você vai falar, porque a força da palavra, ela pode dar um destino na sua vida. Completamente. Gente, tanto é que o homem é julgado pelas palavras. Vou fechar aqui a entrada já do nosso culto. Quem quiser, tá liberado aqui o vídeo. Quem quiser estar fazendo alguma pergunta para o apóstolo, eu vou estar liberando também aqui o microfone. Pode ficar à vontade, viu? Pode perguntar, pessoal. Fica à vontade, tá? Qualquer dúvida, aproveitem. Aproveite, gente. Aproveite que é hoje. Promoção. Promoção é para mocinha.
Gente, não fica com vergonha não, tá com medo. Eu tô aqui para amar e responder vocês, hein? Qualquer pergunta, sobre qualquer coisa que você quiser perguntar, pode perguntar. Pois é, apóstolo. Então, assim, Jesus falou para aquela mulher samaritana, se você beber dessa água, ele compara, você nunca mais terá sede. Então, a água é o que traz vida, né? Então, é muito interessante essa questão agora da água. Eu realmente, assim, porque a Bíblia realmente é para ser, não é para ser lida, é para ser Entendida, né? entendida, é para ser descoberta, é para ser vivida, e cada coisa, cada capítulo que a gente lê é uma visão diferente. Então, é muito interessante isso aí, assim. Eu não tinha prestado O, atenção nisso, não. Aí fala das águas vivas, né? Então, sim, tem águas vivas, tem a água que morta, né? Que leva ao mover, né? sim. É diferente. Eu acredito que tem. Em Provérbios diz, né, que venda tudo o que você tem para buscar sabedoria. Busque ela mais do que o ouro e do que a prata. Busque com fome, com sede disso, porque ela será como uma coroa de glória para você. E o que acontece é que muitos de nós ficamos na base do que ouvimos, né? E a gente não se empenhou em cavar, em buscar, em acessar mais, em aprender mais. É uma pergunta. Pedir perdão toda hora, o que tu tem. É, repete, por favor, a pergunta aí, que eu não consegui ver direito, não. Vou ver, tá? Só para eu terminar falando sobre isso. Você precisa ter fome, você precisa ter sede, você precisa querer com toda a tua força, sabe? Investir tempo, investir dinheiro, investir. Você tem que estar com pessoas que têm mais do que você, ser humilde, ser simples, o coração tá aberto para você aprender, o coração tá aberto para você receber. Ah, tipo assim, eu sou um apóstolo, mas eu sento para ouvir, seja quem for. Todo mundo tem alguma coisa para nos ensinar. Seja o analfabeto funcional, ou o analfabeto mesmo de não saber escrever uma letra. Você tem que sentar para aprender. Você tem que sentar para ouvir, né? Então, eu tenho como base na minha vida a minha vida profética e uma vida de oração muito alta, mas também a minha vida de instrução muito alta. Eu prezo pelo ensino, eu prezo pela sabedoria, mas eu não fiz da sabedoria uma filosofia, né? Eu sou um homem que eu sou um homem do avivamento, do fogo e do profético. É onde eu fico como criança, né? No profético e no avivamento. Mas eu amo a instrução. Boa noite. Calma aí, pessoal, vamos devagar. Peraí. Ih, rapaz. Mas sumiu muito rápido. Tem como você moderar para mim aí, pastora? Porque eu não estou conseguindo. Foi muito rápido aqui as perguntas. A Luciene, ela fala, boa noite, eu gostaria de saber quando aparece penas para mim. Penas, penas. Penas é sinal de maravilha, né? Sim, sim, sim. Apareceu pena para ela na mão dela? Com ela quer saber quando é que isso seria possível aparecer para ela. Ah, quando seria possível? Bom, isso é o sobrenatural, né? Não existe uma data ou dizer para ela quando ou como. Isso é o sobrenatural. Deus pode mover e dependendo do sentido, né? Para que Deus vai liberar pena para ela? Tem que fazer um sentido. Tudo que Deus faz tem um sentido. É um sinal para ela em que área ela vai operar com anjos. O que Deus está ensinando para ela? O que Deus está falando para ela nisso? Entende? Tem que ter um sentido. Se não tiver um sentido, não tem por que Deus fazer. Porque tudo que Deus faz tem que ter um sentido. Tem que fazer. Tem que ser funcional, entendeu? Pode falar. A Flávia Costa colocou, glória a Deus, a Juliana escreveu, arrependimento genuíno é o início de tudo, daí à medida que sua boca
que a sua busca tem a fome, né? A revelação vem, libertação em áreas que nem imaginamos que precisamos. A Vivian coloca a libertação de algo independente. Qual for o vício? É um processo? A libertação de algo independente? Qual for? É vício, Vivian? O vício é um processo? De um dependente, né? Todo vício, o que é um vício, né? Ó, no meu livro eu falo sobre vício, que eu estou falando sobre Vício, né? pornografia. No meu livro, eu falo sobre a última parte do meu livro é sobre sexualidade. O que é o vício? Ele é uma frequência contínua, é um estímulo contínuo. Você ativa uma parte do cérebro onde você fica continuamente estimulando aquilo. Com imagem, com bebida, com droga. As penas estão aparecendo para ela, mas eu vou falar sobre o vídeo aqui. Então, o vício, ele é uma continuidade. O que os cientistas falam? Eles falam que nós, o ser humano, ele é viciado, sempre. Ele vai se viciar em alguma coisa. Entendeu? Tipo assim, o que você tem que fazer? Trocar o vício. Entende? Trocar o vício. Que são hábitos. O vício é hábito. Então, comece a buscar Deus, comece a ter vício de orar, vício de amar as pessoas, Ou comece a aposta. ter vício. E quem é viciado no café? Ih, Não dá para trocar isso, não. aí complicou tudo, né? Aí pega pesado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que substituir a coisa, entendeu? Tem que substituir, você tem que trocar. Tem gente aqui que talvez é viciada em pornografia. É uma coisa que é pouco falado, mas é um vício terrível que tá. Eu, como orientador, eu converso com muitas e muitas pessoas sobre esse problema. Hoje é um dos problemas na igreja que está acabando com a vida de muita gente, muito casamento. Entende? E quase ninguém fala sobre isso. Mas é um vício. Pior do que a cocaína, até. Os médicos dizem. É mais estimulante que cocaína. E é uma coisa que vai chamando um abismo, vai chamando o outro. E outra coisa, o vício, você se acostuma. Então você vai precisar sempre de doses mais fortes. Você vai sempre precisar ir mais fundo. Sempre beber mais. Sempre comer mais. Perdão. Ó, uma coisa que também poucas pessoas falam. O que tirou Adão e Eva do jardim? Qual foi o pecado que tirou eles do jardim? É uma pergunta. Foi a comida, gente. Foi a comida que tirou eles do jardim. Aí tem um monte de crente que não cheira, não fuma, não rouba, não mata, mas come igual não sei quem. Tá se destruindo do mesmo jeito. Vício em comer. Vício em beber. Vício em comer açúcar. Vício, cara, vício. E você vai ficando cada vez mais preso, mais amarrado, mais bloqueado. Tá entendendo? Por causa da comida. A comida, ela tem poder de bloquear até a tua espiritualidade. A comida, ela é terrível. Ela tem muita força espiritual. Por quê? Nós temos a tendência a se viciar, a se apegar a alguma coisa, né? A ter alguma coisa como subterfúgio. Então, hoje é tela, liberando muita dopamina. Então, a pessoa fica muito tempo na tela, muito tempo no celular, muito tempo no Instagram, no Facebook, muito tempo, e gastando energia, gastando tempo naquilo ali, porque virou um hábito, virou um vício. Então, você precisa trocar. Para trocar, o que você tem que fazer? Precisa começar a hábitos novos. Vai caminhar, vai conversar com o esposo, vai conversar com a esposa, vai orar, vai gastar tempo lendo um livro, vai gastar tempo vendo uma série que seja construtiva para você, que vai te ensinar sobre a área em que você tem pendência, que é difícil para você. Entende? Então, o que vai mudar completamente a sua vida é quando você fizer essa troca, fizer essa transformação, essa mudança. Tem? Outra pergunta. A irmã Vivi, ela pergunta o que significa ter abstinência de algo. Ter abstinência
é quando você tem a necessidade de algo que é mais importante do que Deus na sua vida, né? Abstinência é quando você se abstém, é quando você fica muito tempo sem, né? Você ficou muito tempo sem beber Coca-Cola, você fica numa crise. Meu Deus, eu preciso beber Coca-Cola. O teu corpo reage àquela química. Então você fica desesperado. Eu preciso beber, senão eu vou morrer. O teu corpo entende que sem aquela química, né, sem aquela questão lá, você vai morrer. Sua vida vai acabar. E essas são as informações que você vai recebendo. O teu cérebro vai recebendo essas informações. Se você não cheirar cocaína, acabou com a sua vida. O café é a mesma coisa. Eu amo café também. É difícil, minha irmã. Café é guerra. Eu amo café também. Entende? Eu preciso tomar um cafezinho. Tomo de manhãzinho, tomo meu cafezinho. Às vezes nem, não preciso nem comer nada. Mas tem que tomar aquele cafezinho para despertar a alma. Só que o café, a cafeína, ela é muito perigosa também para o corpo. É ruim para a pressão, é ruim para a sua atividade sanguínea, é ruim para o estômago, te dá um pico de energia, mas depois baixa também muito a sua energia. Então, o café é legal, toma um por dia, entende? Toma um por dia, no máximo dois. Eu diminuí muito. Eu tomava 4, 5 café por dia. Tava na Banhof aqui, café. Jesus Cristo, eu vou tomar um café também. Agora, eu também tomava 2, 3 xícaras de café. Agora eu vou tomar uma taça de café com 2 dedinhos de café, assim, ó. Dois dedinhos de café. Aí você tá. A pressão é muito ruim para pressão alta, não faz bem. É algo que Se vai te libertar, viu, pastora Fabiana? Tem que se libertar. Sim. Aleluia. Tudo que é vício é demoníaco, É. entendeu? A não ser que sejam hábitos bons, né? Que não é mais vício, né? Mas que se torna um hábito bom, né? Você fazer coisas boas, correr, se cuidar, treinar, tudo que te domina. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Mas tem pessoas que é maníaca sexual, mesmo casada ou casado, que também vira uma coisa ruim. Tudo que excede o limite, tudo que passa do limite, vira maldição para você. Por quê? O mundo foi criado com equilíbrio, você precisa equilibrar as coisas. As coisas precisam ser equilibradas, as coisas precisam ser feitas com honra, as coisas precisam ser feitas com decência, né? Precisam ser feitas com equilíbrio. Senão, se você pender muito para um lado, vai te prejudicar. Por mais que seja bom. Quer ver uma coisa que a gente não pensa? Uma pergunta. O que é o lixo? Se você for parar para pensar. O lixo é resultado de algo que foi bom. Sim ou não? Você comeu uma pizza, sobrou a pizza. No outro dia você faz o quê? Joga no lixo. Mas aquilo ali foi bênção para você, sim ou não? Né? Você compra uma caixa com um presente, aí veio aquela coisa bonitona lá e tal, o cartão que veio trazer aquilo que é maravilhoso para você virou lixo. Descartou. Por quê? Sim, pode falar. Nina, eu vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver com isso, mas já aproveitando aqui o embalo. A gente sabe que todo país que a gente entra tem um trono totalmente diferente do que aquele que a gente já viveu lá, onde a gente cresceu, né? Me fala na sua experiência que você... Porque assim, esse papo é tão gostoso, é tão bom a gente conversar sobre vários temas. Então, me veio isso na cabeça agora. Porque eu aqui eu já tive experiências com certos tipos de tronos. E a apóstola Lucélia também tinha falado que quando ela pisou lá na França, teve um demônio horrível que entrou no carro onde ela estava. Porque não queria que ela fosse lá. Aí eu queria saber se o senhor teve alguma experiência na Suíça, nessa questão de territorial. Sim. No primeiro dia que eu vim para a Suíça, no primeiro dia que eu vim para cá, eu desci aqui, um demônio materializado me recebeu no Rio. Ele em pé me recebeu. 3 horas da manhã eu cheguei aqui na Suíça. 2 horas da manhã eu cheguei. Quando eu vim para cá, 5 anos, 4 anos atrás, né? E esse demônio me esperou no meio da rua.
Eu e a minha esposa, eu falei, Jesus do céu. Acabei, por quê? Todo visionário, ele vai ser confrontado pela entidade, porque você tem a chave de libertação daquele lugar. Então, os espíritos territoriais sabem que a chave de libertação daquela cidade, daquela esfera, daquele céu, às vezes você não vai libertar a cidade, mas você vai abrir o céu daquela cidade, que era fechado. E foi o que aconteceu aqui. Deus abriu o céu de Luzerne. O céu aqui era fechado, gente, vocês não têm noção. Era uma coisa trevosa. Era uma coisa do Satanás que tinha aqui. Era pesado demais. A gente orava, eu falava, amor, pelo amor de Deus. Eu sou muito ativado no profético, então eu falava, amor, eu tô com dificuldade de acessar o profético. Como é que pode isso? Aí eu comecei a jejuar, começamos a jejuar, começamos a orar, começamos a jejuar, começamos a orar, a jejuar, até que o Senhor falou, rompeu. Aí rompeu. Aí a gente voltou a ter o céu do Brasil na Suíça. Entendeu? Ter o céu do Brasil. Só que com isso eu tinha passado já outro problema. Foi um grupo de satanistas de forma espiritual para me matar. Eles foram para me matar. Numa forma. Agora eu esqueci o nome que fala. Em projeção astral. Eles foram para me matar. Lá em casa. 5. Mas como diz Amós, né, que os raios das suas mãos, né? E quando eu fiz assim, saiu da minha os raios. Meu Deus. É. Já ia aprender aqui. Pensei que já fossem os bichos já travando aqui. E quando eu acordei, né, da visão, porque foi um sonho profético, mas foi muito real, parecia que eu estava. E eu acordei assim. Aí chamei minha esposa, falei, amor, caraca, os caras vieram aqui para me matar, amor, em forma astral e tal, vamos orar. Aí acordamos, foi guerra, foi batalha travada, entendeu? Mas aí, quando Deus deu o aval, eu hoje sei quem é o anjo da Suíça, sei quem é o anjo da Suíça e sei quem é o principado que governa a Suíça. Deus me revelou e eu lendo um livro, um apóstolo que veio aqui falou quem era o principado da Suíça. Entende? Então, assim, o visionário da nação, ele vai ter confronto com a entidade da nação. Porém, a Bíblia fala que a nossa guerra é contra principados, potestades, dominadores, ossos espirituais da maldade. Porém, não existe guerra espiritual entre Deus e os demônios. Isso é uma criação da igreja. Não existe guerra espiritual entre Deus e os demônios. Existe guerra espiritual da igreja contra os demônios. O teste é para nós. Mas a batalha já é vencida. Entende? Se a gente estiver alinhado com o nosso general, a guerra já está vencida. Então, você não tem esse peso de ficar batalhando, principado X, não sei o quê. Você não tem. Você não precisa ficar fazendo isso. Entendeu? Porque a sua conquista já foi. Se tu estiver alinhado com o céu, já foi. Você já conquistou. O território é seu. Os demônios eles só vão ter que obedecer o que você mandar. Por mais grande, desculpa. Por maior que ele seja, por mais poderoso que ele seja, ele tem que se submeter a Jesus. Tem que se submeter ao Senhor. Por mais que ele seja grande, poderoso, seja na ordem de arcanjo, de serafim, de querubim, seja qual for, de urelim, de ofanins, porque a gente aprendeu na igreja que só tem 4 classes, né? E não tem, são outras classes de anjos. Então são outros anjos que também existem. E a gente, seja qual for a classe, o nome de Jesus, o sangue de Jesus, é uma chave que fecha e abre qualquer porta na terra. O Principado na Suíça é muito forte mesmo. Não é todo mundo que consegue ficar na liderança assim, numa igreja lá, não. Muitas igrejas fecham,
Isso é muito, muito forte ali naquele lugar ali. Tem que ter muito jejum, tem que ter. Meu Deus, é algo assim, muito forte mesmo. Porque se você for guerrear na visão humana, nessa visão de batalha espiritual que a gente aprendeu, de você ficar. Você tem que guerrear com o principado, não sei da conta. Pá! Você vai gastar tempo. O apóstolo Robson Martins, não sei se você conhece ele, da Escola de Fogo do Rio de Janeiro. Não ouvi falar assim. Ele veio para cá, ainda bem novinho, veio com a pastora Alexandra, vieram de trem. Pense numa batalha que aconteceu para chegar lá da França para cá. Até a linha do trem afundou, eles pegaram o trem, pegaram o ônibus, iam perdendo o trem lá na estação do trem. Eu fui comprar o ticket dele do trem, o meu cartão de crédito bloqueou. Eu disse, meu Jesus Cristo, meu pai, o que está acontecendo? No dia que eles chegaram aqui, foi assim uma batalha, aí de noite eu dormi, o bicho se manifestou em mim, no meu sonho. Tava o apóstolo Robson, uma senhora que até ela já faleceu, e eu. O apóstolo me olha assim e fala assim, eu sei que você está aí. E o bicho se manifesta em fogo. O que você quer? Aí eu acordei assim, ó, tremendo. E eu disse, apóstolo de manhã, não sei se você estava, Alexandre, tá? Apóstolo, tem um bicho que tá com raiva de você porque tá aqui. Eu disse, meu Deus do céu, isso foi a primeira assim, experiência maluca que eu tive. Muito doido. Porque o mundo espiritual, ele não é. Ele domina geograficamente, por quê? Porque é feita uma egrégora de frequência. Então você atrai um tipo de entidade. Por exemplo, aqui na Suíça tem um tipo de egrégora, né? Um tipo de pensamento, um tipo de cultura, um tipo de forma de como lida com o dinheiro, de como lida com a sexualidade, de como lida com as coisas. Então, o que que acontece? Isso gera uma força espiritual muito grande e que gera uma sincronia. Então, a entidade que trabalha com essa área, ela é enviada para formar um trono ali. Aí você chega com uma frequência completamente diferente para quebrar aquela cadeia espiritual, carregando Jesus, a presença da glória e os anjos em você. Tu acha que os demônios vão ficar como? Feliz? Não vai. Você vai partir, você vai fragmentar, você vai atacar, você vai destruir o império deles. Entende? Então, assim, só que é uma guerra vencida. A gente que fica, ai meu Deus, demônio, não sei o quê, mas é uma guerra vencida. Se Deus mandou você ir para um lugar, você pode ter certeza que a guerra é vencida. A batalha foi vencida. Ponto. Se Deus mandou você ir, você está alinhado. Casamento alinhado, vida alinhada, família alinhada, vida de honra ao Senhor alinhada. Despreocupa. Só faz o teu trabalho. Agora, se tiver com buraco na armadura, aí dá ruim. Aí você se preocupa. Porque tu vai ser retalhado, isso vai ter problema. Por que na Europa, apóstolo, tem esse espírito de suicídio? Por que tem tanto suicídio, uma opressão tão grande, meu Deus? Sim. É forte demais aqui. O suicídio, ele é um orgulho. Toda pessoa todo suicida, ele é egoísta. Meu Deus, é mesmo. Todo suicida, ele é egoísta. Por quê? Porque ele não está pensando em ninguém, ele só está pensando nele. Ele não está pensando na mãe, no pai, no filho, no irmão, no tio. Eu acabei de expulsar um demônio de uma mulher esses dias de suicídio, e ela tinha filho, ela família. Eu falei, cara, você não tá pensando no que você vai causar de sofrimento e dor para essas crianças, para essas pessoas, se você se suicidar, fazer uma coisa dessa. Mas não era o pensamento dela, eram os demônios amarrando ela. Entende? Eram os demônios fazendo. Existe uma escala de frequência. Eu dou uma aula aqui sobre frequência. E a escala da frequência, está até no meu livro isso. A escala da frequência de 20 Hz é a escala em que a Bíblia fala lá em Gênesis que quando Adão e Eva caiu e eles se esconderam, o que eles falaram? Nós tivemos vergonha e nos escondemos de ti. Essa frequência de 20 Hz é a frequência da vergonha.
Então a pessoa sofreu um abuso, ela foi abusada, ela foi humilhada, ela foi pisada, ela não tem dinheiro para pagar as contas, ela está passando muita vergonha na vida dela. Então ela chega nessa frequência, aonde os demônios começam a dizer: tua vida é uma desgraça, por que você vai viver? Aí a pessoa começa a ter tanta vergonha, que tudo perde sentido para ela. Aí ela se acopla ao anjo da morte. Porque a alegria tem uma frequência. A Bíblia não fala lá em Isaías 61, diz assim, né? Óleo de alegria, né? É um óleo de alegria. O que é o óleo de alegria? É um manto, é uma unção. Se alegrar é uma unção. Entende? É um óleo fresco de alegria. Se existe o óleo de alegria, é porque existe o óleo da tristeza também. Entende? Então, o manto da tristeza é alimentado pelo anjo da morte. E o manto de alegria é alimentado pela árvore da vida, pelo Senhor. Entende? É ele que alimenta a gente. É essa fonte que vai alimentando a gente. Então, tem muitas pessoas que hoje estão vivendo em tristeza, em depressão, em dor, em sofrimento, porque elas estão sendo alimentadas pelas trevas. E as trevas vai levar ela para essa frequência de 20 Hz, que é uma frequência baixinha. Depois você bota no YouTube, procura lá, frequência de 20 Hz. É quase a pessoa sumindo. É um som muito baixo que a pessoa já está no abismo. Uhum. Olha isso. Apóstolo, e o seu livro, como é que faz para adquirir o seu livro? Ainda não saiu, né? Não saiu. Eu vou lançar no Brasil em maio. Agora em maio, a partir de maio já pode adquirir o livro. Sim, eu vou lançar no Brasil e a gente vai ver, porque tem uma editora que vai estar fazendo esse trâmite, né? Vou escrevendo e vai ter uma editora que vai estar fazendo os trâmites de venda e etc. E aí eu vou ver como é que a gente vai fazer para mandar aqui para a Europa, né? De repente eu trago uma boa parte, não sei como é que vai ser, tá? Que legal. Mas eu quero compartilhar com vocês o livro, vai ser muito bom. Ah, com certeza, vamos estar aqui fazendo a live já para poder já fazer o lançamento do seu livro. Poxa, o livro tá muito, muito bom. Sabe aquela coisa que você lê e você fala assim, caramba, eu tô satisfeito, eu não sabia que eu tinha essa capacidade. Deus capacita. Quando você olha e fala assim, poxa, Senhor, muito obrigado. Tá muito legal o livro. A Vivian está perguntando, faz sentido? Porque uma pergunta faz sentido. Hoje eu estava pensando sobre isso, sobre o anjo da morte. E dias atrás eu pensei sobre o óleo da alegria. Uma pergunta que às vezes gera dúvidas. Existe retaliação? Então, a retaliação, ela acontece, quando eu digo retaliação, assim, de ataques demoníacos na sua casa, nos seus filhos, né? Quando você tem algum tipo de legalidade. Quando você está fora do seu lugar. Agora, você ter cansaço da guerra, ter cansaço da batalha, você é normal, né? Você às vezes ficar com uma dor de cabeça, né? Você guerreou muito. O seu corpo físico sente, né? Às vezes pega uma gripe, que você fica um pouco sem imunidade. Então, o que você tem que fazer? Sempre, quando você for entrar numa guerra? Se alimentar bem, comer bem, jejua antes. Tipo, você não pode, por exemplo, você vai fazer uma libertação de uma pessoa hoje. Você não pode jejuar hoje. Você tem que comer, tem que estar bem, você tem que comer carne, tem que estar bem alimentado, tem que estar bem, tem que estar para cima, entende? Agora, se prepara antes. O que acontece é que muitas pessoas elas entram na guerra sem protocolo, porque toda guerra tem um protocolo. Primeiro, Deus mandou. Segundo, você está entrando em guerra dos outros? Você está guerreando a guerra de quem? A guerra do Senhor ou a guerra de alguém? Aí você entra numa guerra que Deus não mandou, você ora por alguém que Deus não mandou, você se lasca todinho. Entende? Porque você está entrando como fiador numa batalha. Tem que estar bem investido mesmo, bem com a vida no altar para poder entrar numa batalha dessa. Sim. Então, a retaliação ela acontece, quando eu digo assim, retaliação de acontecer problema. Tipo, orei por alguém e, sei lá, meu filho quebrou o braço, quebrou a perna, caiu de moto, não sei. Aí você tem que pensar se o que você fez sentido, se foi Deus que te mandou, tá entendendo?
Porque aí você pode estar entrando numa guerra que não é sua. Sempre quando for entrar numa batalha, pede o Senhor para te dar discernimento, entendimento. Se é para você entrar. Então é isso, meus irmãos. Hoje a live de hoje foi tremenda, foi diferente, foi bem gostosa de estar aqui falando sobre as coisas de Deus. Eu sou apaixonado por esse tipo de conversa. Então, aqui já que meia-noite e 11 já. Meu Deus. Se Nossa. for deixar, a gente vai fazer aqui vigília. Aqui. Sim, sim. Foi muito bom servir vocês. Foi. Então, o Senhor vai preparar um novo culto, né, pastor Alexandre? A gente está convidando o apóstolo para estar novamente conosco. Queremos agradecer a sua presença, apóstolo. E cada um dos meus irmãos que aqui se encontra. Hoje, quem recebeu a premiada que hoje foi a pastora Flávia, que recebeu hoje diretamente do Pai, mas eu creio que cada um recebeu a sua porção, a sua parte. E aproveitando aqui, pastora Flávia, vamos estar orando aqui para a gente estar terminando o nosso curso? Aqui é assim, a gente chama assim no ao vivo, assim, ó, pá, ver se a pessoa está ligada. Cadê a pastora Flávia? Eita glória. Você pode estar orando por nós, pelo nosso culto, para a gente estar terminando? Sim, já. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu venho agradecer, Senhor, por esse culto maravilhoso, poderoso, por tantos ensinamentos que o apóstolo veio trazer, Senhor, com essa humildade, Senhor, com essa abundância, Senhor, de conhecimento vindo do trono, como ele mesmo disse, Senhor, a sabedoria é bom, mas quando ela vem do trono, aliada ao trono, é muito melhor, Senhor. Oh, Pai amado, que a tua graça seja derramada mais e mais sobre a vida das tuas filhas, Pai, a pastora Alexandra, a pastora Fabiana, Senhor, que elas são um elo, Senhor, de ligação nesse grupo, Pai amado, transborda mais na vida delas, Pai. E também transborda na vida do apóstolo, Pai, da família do apóstolo, Senhor Deus. Eu sei que ele é protegido, Pai. Mas que o Senhor venha como algo a mais, Senhor, algo além daquilo que o Senhor tem preparado para ele, Senhor. Que o Senhor venha derramar, Senhor Deus, cachoeiras, rios, Manaim, Manaim, rios e rios do Senhor sobre a vida dele. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço de todo o meu coração, meu Pai, grata da tua presença, Pai, grata. E sabendo que o Senhor alcançou a cada um aqui agora, Senhor, com o teu poder, com o teu amor e com a tua palavra, Senhor. Eu entrego tudo nas tuas mãos, Senhor, desde já te agradecendo, Pai. Em nome de Jesus, amém. E mandarás querer bater. Ore, mandarás. Amém. Amém, apóstolo. Obrigada mais uma vez. Amém. E pastor, tem louvor? Tem louvor. Glória a Deus. Esse coração de Fabiana estava quadrado, eu vi. Olha ela. É. Aleluia. Eita glória. Terminou. Quinta-feira tem mais. Em nome de Jesus Cristo. Um abraço, né? A pastora Flávia, Vivian, Júlia, Claudinha. Eita glória. A paz do Senhor Jesus e pastor Rogério. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, pastor? Falou. Fique na paz. Menino. Boa noite. Boa noite, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Shalom.